Tá preparado, meu caro Aldo Neto, pro gosto Vamos ou lá, não pro gosto e quadro por do quê? Daniel Gonzalez. Vem polêmica aí. Tá preparado, Aldo? Sempre. O Marcelo Teixeira gosta do número 7, não é isso? Gosta. Eu preparei 7 nomes pra você, viu, Aldo? É muito pouco, mas vamos lá. Risco de, no máximo, 7 problemas que nós poderemos causar aqui no Gosto ou Não Gosto e por quê. Vamos lá, hein? Esse quadro, eu vou falar uma coisa. Esse quadro dá um barulho danado. Gosto ou não gosto e por quê? Olha, pra começar, vou começar leve, tá? Vou começar leve. O nosso conselheiro Eduardo Filete. Pô, gosto e não gosto porque eu amo o Eduardo Filete. O Eduardo Filete é meu irmão. Não concordo com muita coisa que ele fala e faz. Mas é meu irmão. O que, por exemplo, que você não concorda com o Filete, Aldo? Eu gosto do Filete. Agora, eu não concordo com o conselheiro Filete. O conselheiro Filete é quase, apesar de ele ser independente, na verdade tem que ser dito aqui, ele votou contra a mudança estatutária que o presidente Marcelo Teixeira, quando estava no conselho, quis fazer, assinou os pedidos de impeachment do Pérez, os pedidos de impeachment que não prosperaram do Rueda. Ele é ponta firme, mas ele parece o centrão do Santos, ele é a favor da coisa que destrói o Santos, é essa união de água e óleo, que eu estava falando lá da chapa do Marcelo, que sempre ganha a eleição e sempre acaba com o clube, água e óleo. E o Filete está sempre no água e óleo, sempre no água e óleo. Você acha que o Filete está sempre ali no poder, é isso? Um abraço para o meu amigo Eduardo Filete. Mas você acha que falta um pouquinho de questionamento ali? Nos últimos 25 anos, o Filete não foi conselheiro apenas na gestão do Lisalva. Em todas as demais o Filete esteve? Teve. Xiii, Filete. Aí complica, hein, Filete? Não estou sendo contra, hein? Amo o Filete. O Filete é Santos, defende o Santos. É verdade. Gosto do Filete. Só estou fazendo uma crítica que eu falo no programa, na cara dele, pô. Então você gosta do Filete, mas tem ressalvas quanto à atuação dele no conselho, é isso? Todo mundo tem a você, ao Cimino, normal. É verdade, é verdade. Mas se gosta ou não gosta, eu gosto do Filete. O Filete é uma pessoa maravilhosa. Um ser humano como poucos. Tá aí, ó. Tá aí os elogios de Aldo Neto a Eduardo Filete, um grande cara, viu? Grande abraço. E ganhou o troféu Passador de Pano no canal do Peixe, tá aqui, não veio receber ainda. De forma injusta. De forma injusta. Precisa questionar mais o Filete. Ô, Filete, você precisa questionar mais lá no Conselho Deliberativo. E a gente cita o Filete com carinho, porque o Filete é um cara que dá cara... Dá cara pra bater. Quantos conselheiros vão em tudo quanto é programa aí, ô Marcão? É verdade, o Filete sempre tá... dá cara pra bater. E é isso que a gente quer no Conselho do Santos. Perfeito. Ó, o segundo nome, e aí eu quero entender contigo esse negócio de Dia Mundial do Blogueiro. Eu quero entender contigo da onde veio essa ideia do Dia Mundial do Blogueiro. A histórica reunião do dia 6 de dezembro de 2023. Aí colocaram aqui, a produção colocou o nome de um blogueiro. Rafael Falino. Não conheço bem, mas Rafael Falino, meu caro Aldo Neto, tá aqui na pauta do programa. Gosta ou não gosta e por quê? Eu não posso responder essa pergunta, primeiro porque eu não o conheço. Agora, eu conheço o trabalho dele. E não gosto do trabalho dele. Ele, pessoalmente, não conheço. Mas não gosto. Ele é jornalista, não é só blogueiro. Pasmem. Tem também os maus jornalistas. A informação que eu tenho, que quem me deu foi o companheiro Felipe Mendes, é que ele é jornalista. Olha aí. Agora, um cara que faz um vídeo e assume que é passador de pano, como ele mesmo já fez. Passo toda hora naquele meu vídeo dos passadores de pano. Tem ele falando lá. Eu sou um dos maiores passadores de pano. O cara que vai na reunião do dia 6 e que faz propaganda de camisa oficial do Santos, depois quer dar opinião sobre o futebol, acho que ele perde um pouco a credibilidade ao dar a opinião. A gente olha com desconfiança. Agora, eu não conheço. Eu não sei quais são a atitude dele, se ele é uma boa pessoa, se ele é um cara bonito, se ele é heterossexual, homossexual, não sei. Então, eu não posso falar se gosto ou não gosto. Posso dizer que eu não concordo com algumas atitudes que eu vejo ele tomando. Ponto. Tá aí, ó. Produção coloca... Até aquela comemoração exacerbada que ele fez depois do título Série B, com champanhe. É aquele que estava com a champanhe no meio do campo?
É ridículo Ih, rapaz, aquilo. que coisa, hein? Ridículo. Ridículo. Como acho ridículo blogueiro é cara que não cobre o dia a dia do Santos e fazer pergunta em coletiva. Não pode. Quem tem que perguntar em coletiva é quem faz cobertura diária do Santos, quem transmite os jogos. Ah, não transmite? Não vai. Usa material aí da Santos TV, eu não vou, Marcão. Você me vê lá na coletiva? Raras vezes, eu fui uma nessa gestão. Eu não vou. E eu uso material. E não acho, não tenho a cobertura diária. O meu programa é de opinião. Você não, você tem lá o Redação, Santos nosso Total. Jordão, que aliás é muito bom repórter, de passagem. Parabéns aí pela contratação. Lá todo dia, então é isso que eu acho. A blogueirada, sabe, quer participar de programa, quer aparecer, quer tudo aparecer para faturar do Santos, porque as plataformas pagam, né? Mas defender o Santos é difícil, né? Eu não vejo muito. É verdade. Quero deixar muito claro aqui que os nomes que estão sendo escolhidos aqui vêm da produção. Vem da produção. Eu não tenho nada a ver com isso, hein? Eu não tenho absolutamente... A Varandete? Quem é a produção? Não sei, a produção do Varanda. Eu não tenho absolutamente sabe que nada... É a produção do Varanda, pô? Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Menino, produtor. Com os nomes aqui, ó. Surgiu mais um nome aqui pra mim. Eu não sei se é jornalista, mas a influencer Carol Bernardi. Eu gosto da Carol. Olha aí. Pessoalmente, acho ela uma mulher bonita, uma mulher inteligente. Agora, eu não concordo com 90% do conteúdo que ela faz. Fez conteúdo de sutiã para escolher camisa para vestir. Nossa. Faz declaração de amor ao Neymar. Quer ir em programa de opinião, dar opinião sobre futebol. Quer fazer propaganda da carteira do Santos. Quer fazer propaganda de linha de camisa do Santos. Aí depois quer dar opinião, a opinião fica viciada. E ela traz informações interessantes. Eu brinco que tem a emenda Carol Bernardi, que tirou aquele benefício do sócio black de comprar quantos ingressos queria, que era um absurdo, estava caindo tudo na mão dos cambistas. Foi ela que brecou, mérito dela. Eu não desgosto da Carol. Aldo, você... Acho que a postura dela e as atitudes dela não fazem bem ao Santos. Aldo, você vê conflito aí nas ações entre a influencer e a comentarista? Porque o que mais eles alegam é o seguinte, olha... Não existe a influencer e a comentarista, é uma pessoa só. Pô. Não, perfeito, mas eles tentam dividir. Agora, a minha pergunta é o seguinte, o que eles alegam é o seguinte, olha... Eu não faço propaganda para o Santos. Eu faço propaganda para as marcas do Santos. Para as marcas que patrocinam o Santos. Como que você vê essa declaração? Porque é algo que eles alegam. Falam, olha, não é o Santos que eu estou fazendo propaganda. Não é o Santos que me contratou, tá bom. Então, como que você vê essa declaração? Eu estou vestindo o Santos, mas não foi o Santos que me contratou. Para, né? Eu estou na Santos TV, mas eu não trabalho para o Santos. Não é idiota! Não está na minha testa. Mas você acha que esse tipo de argumentação que irrita a maioria, Aldo? De não assumir? Porque se o cara assume e fala, ó, eu trabalho para o Santos, não seria muito melhor? O que aconteceu? O que era a reunião lá do dia 6? O seu Rachid, que depois foi trabalhar no marketing do Santos, já foi mandado embora, porque o cara nunca trabalhou com marketing em lugar nenhum, inventou de fazer essa porcaria de pré-jogo com os influencers. Aí eu todos usava ficar pulando na Santos TV e ganhando influência. E ganhando um seguidor. Ganhando dinheiro com o Santos. Porque o seguidor dá dinheiro nas plataformas. E estavam todos só felizes. Pô, no dia do rebaixamento do Santos. Mas você acha que o grande problema... Não fui eu que criei o dia do blogueiro. É verdade. Quem criou foram eles. Não fui eu que tive a ideia. Um passarinho me contou a ideia... E eu falei, pô, a ideia é sensacional. E pega, né? Pega. Eles ficam bravos porque pega. Não, pegou. Porque a verdade pega. Quando você traz a verdade, Marcão, ela cola e tu não consegue descolar. Ó, dia 6 de dezembro de 2023... Você não tira a verdade de você. E é por isso que eles ficam bravos. Dia 6 de dezembro de 2023 é o Dia Mundial do Blogueiro Santista. Isso está determinado. Eu vou arrumar um vereador com coragem para aprovar, pelo menos aqui no calendário oficial de Santos, o Dia Mundial do Blogueiro do Santos Futebol Clube. Dia Mundial do Blogueiro Santista. Então tá aí. Então no final você gosta da Carol Bernardi, mas você discorda de 90% daquilo que ela fala. Tá aí a opinião do
Aldo Neto. Agora vamos lá. Mais um nome que a produção coloca para mim aqui é o economista Henrique Farinha. Economista. A produção também coloca cada nome que eu vou falar sabe coisa o que para eu você. descobri, Marcão? Diga. Eu tenho uma tia que mora em São Paulo. Eu falei o nome dela no meu programa, ela pediu para eu parar de falar. Tia avó, até. Que conhece esse rapaz aí, o Farofa. Você tá brincando? Ela ia muito no supermercado, no Macro, e disse que ele era empacotador do Macro, ajudava muito ela a empacotar as compras. Até carregava, às vezes, na casa dela. Eu sou grato a esse rapaz por ajudar a minha tia-avó. Aí, quando ele era empacotador, acho que no Macro. Ele também diz que, parece aí, ele andou batendo currículo com o Cimino. E parece que ele foi CEO do Supercentro Boqueirão. Nunca vi no Supercentro Boqueirão. Achei Olha estranho. aí, currículo pesado, hein? Eu sou grato ao Farofa por dar essa atenção à senhora, minha tia-avó, porque não é todo mundo que dá, principalmente empacotador, né? Aldo, e você gosta dessa ideia de ele entrar pro jornalismo com quase 70 anos? Enfim, estão falando que ele está fazendo um supletivo e tal. Você está gosta fazendo. É o único estagiário de jornalismo que faz editorial. Isso diz muito sobre o canal que ele está. Agora, essa história que Aí vai lá ver a editora dele, que ele disse que foi CEO. Pá. Quantos livros lançou? Qual é o best-seller? O Aldo... De onde vem? Aonde ele estudou economia? Quem andou nessa faculdade de economia? Porque tem até advogados, o Marcão, amigos meus que me procuraram, dizendo que querem representar esse rapaz na OAB. Olha aí. Porque ele faz uma defesa do ex-presidente Andrés Rueda. Mas ele diz que não defende o Andrés Rueda, que ele é um cara que não defende, nunca defendeu o Andrés Rueda. É um cara que tem... Eu nunca vi... Eu fui estudante de jornalismo, eu não tinha tempo. O cara tem tempo para participar de todas as lives. Naquela semana que o presidente Rueda foi expulso, então ele foi em todas, Marcão. Acho que ele não foi aí porque não teve cara de pode te pedir, e na minha. Nos outros, ele foi em todas. Ele vai muito no Ademir Quintino e no Vitor Hugo. O Rueda vai tirar não sei o quê. O Rueda tá errado. E poupa, né? O Farinha vai muito no Ademir e no Vitor Hugo. Ele vai bastante no Ademir Quintino Vai e no Vitor lá. Hugo. O Vitor Hugo parece que gosta de comer farofa. É a opção do Vitor Hugo. Eu vejo bastante o Farinha do Vitor Hugo e no Ademir Quintino. Agora, o meu caro Aldo Neto, mais um nome para você. Então, você gosta ou não gosta do Henrique Farinha, o Aldo Neto? Não, pelo que a minha tia... Eu não o conheço, pessoalmente. Ok. Graças a Deus, também não quero conhecer pelas atitudes que eu vejo dele. Economista. Mas, pelo que a minha tia-avó relatou, que ele foi tão atencioso quando ele é empacotador no Macro lá com ela, eu tenho que ser grato a uma pessoa que trata bem um parente meu. Perfeito. Eu não desgosto, eu não gosto porque eu não conheço e não quero conhecer. É uma boa lógica que você faz aí do nosso economista Henrique Farinha, que está aí se formando em jornalismo. Muita gente falando que é supletivo, eu discordo, mas ele está se formando aí em 6 meses. E com todo respeito à minha profissão, claro, infelizmente, está banalizado e acabou, Marcão. Infelizmente. Está banalizado e acabou. Vamos a mais um nome, meu caro Aldo Neto. O diretor de comunicação do Santos Futebol Clube, Márcio Calves. Eu gosto do Márcio. Como que você reage às críticas que são feitas ao Márcio, que ele é um cara ultrapassado? Marcão, o Márcio tem um histórico de dificuldade de relacionamento com as pessoas por onde ele passou. Mas comigo eu não tenho problema. O Márcio é uma pessoa direta, reta. Ele tem conhecimento técnico muito bom, excelente. Está ultrapassado. Quem sou eu para julgar alguém ultrapassado? Senão daqui a pouco eu vou falar que o Luxemburgo está ultrapassado para falar de futebol. E eu não gosto do Vanderlei Luxemburgo. Fala assim, gosto ou não gosto? Eu não gosto do Vanderlei Luxemburgo. Mas eu contrataria o Vanderlei Luxemburgo para trabalhar comigo no futebol? Eu contrataria, porque eu reconheço fundamento nas ideias dele. Reconheço o fundamento. E o Márcio, ele tem conhecimento técnico, ele sabe, ele tem dificuldade de relação
com as pessoas, até eu também tenho, todo mundo tem. Interpessoal, relacionamento interpessoal. Melhor ou pior, mas o Márcio não é. O Márcio não é movido por más intenções. Eu tenho uma maneira. Não é, sabe? Não tenho como desgostar do Márcio, nem achar ele mal profissional, não acho. Achei muito estranho ele ir trabalhar com o presidente Marcelo Teixeira, porque ele, quando foi editor da Tribuna de Esportes, depois editor-chefe, era um feroz crítico ao presidente Marcelo Teixeira. Não sei o que mudou para ele ir trabalhar com ele, mas talvez ele e Márcio tenham mudado de opinião. Respeito. Eu acho ele um bom profissional, gosto dele, não tenho problema com o Márcio, não. Perfeito. Aí a produção colocando mais um nome aqui pra gente, olha, o apresentador do Esporte por Esporte, né? Léo Fontes, você trabalhou muito tempo no Esporte por Esporte. É meu amigo. E a produção me traz aqui o nome, o apresentador Léo Fontes do Esporte por Esporte. Léo é meu amigo, adoro o Léo, pessoa maravilhosa. Quero muito bem a ele, conheço ele, a família, o filho, a esposa. Gosto muito do Léo, acho que ele faz um trabalho legal, está aí conseguindo ir para fora, aí, comentando na Band Esportes, né, na Rede TV. É um excelente comentarista de futebol, gosto muito do Léo Fontes. Olha aí, hein? Léo Fontes aqui no canal Varanda Futebol Debate. Um abraço pro Léo Fontes. Queria que você aproveitasse, aí não é gosta ou não gosta e por quê, né? Falasse um pouquinho do Armando Gomes, o Aldo Neto, nesse quadro legal do Varanda Futebol Debate. Qual era a sua relação com o Armando Gomes, que é um mito aí, né? Podemos dizer, da crônica esportiva da Baixada. Fala um pouquinho da sua relação com o Armando Gomes, como foi, né, conviver com o Armando Gomes. Então, era uma aventura conviver com o Armando. Uma aventura, um aprendizado sem igual de vida, de profissionalismo, de verdade. O Armando era um cara muito verdadeiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Armando, primeiro de forma obrigada. Eu era estagiário na Santa Cecília TV e estava tendo um problema estava tendo excesso de ligações do Esporte por Esporte, eles precisavam reforçar a equipe de produção. Fui eu, o companheiro Gustavo Zanaroli, mais alguém lá trabalhar com o Armando. E era a época do fax, né? E eu ficava responsável por pegar o fax e levar os fax para ele. Ele rasgava os fax, né? Que ele não gostava. E eu, como estava na faculdade, achava aquilo um absurdo. Eu não entendia que aquilo era parte do entretenimento do programa. Aí o que comecei a fazer? Vou fazer o meu trabalho, né? Vou ver quais são os fax que ele rasgaria e não vou entregar para ele. Fiz isso um dia, fiz isso no segundo dia, no terceiro dia ele me chamou. O Armando chegar na hora do programa, né? Senta, eu aprendi isso com ele. Toda vez que eu vou na Santa Cecília TV, em homenagem a ele, eu chego na hora, assim. É raro eu chegar antes. Pumba. Aí ele me chamou lá no estúdio e falou assim, cadê? Cadê o quê? Cadê os fax que você não está me trazendo? Eu sou o diretor desse programa. Aí eu fiquei puto, eu levei, ele passou o programa inteiro rasgando os fax. Só que aquilo, eu não entendia na época, que era jovem, né? Que aquilo era a essência do programa. A essência do programa era o teatro que ele fazia, que não era teatro, era a opinião dele, discordando do cara. E era a verdade aquilo. Com o tempo eu aprendi a respeitar isso e ser um incentivador disso. Quando eu fiz estágio lá um bom tempo, aí fui seguir a carreira profissional, fui trabalhar no Santos, tive vários embates com ele, porque o programa que mais criticava o Marcelo Teixeira, lá, perdido 2002, 2009, era o Esporte por Esporte, tá, Marcão? A verdade tem que ser dita. Todo mundo diz que o presidente Marcelo Teixeira, que a TV dele não falava, mas falava muito, dava muito trabalho. E depois, em 2015, depois que eu fiz uma operação grave, então o Armando me convidou para voltar a ajudar o Aldo César, que era o produtor do programa, e participar da bancada primeiro às quarta-feiras, depois às vezes, e, pô, é um aprendizado. O Armando é uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso que nunca podou a opinião de alguém, nunca discordava. Discordar é da vida. Mas é um cara que faz falta ao Santos, faz muita falta ao Santos. Olha aí, Armando... E era conselheiro efetivo do Santos.
Perfeito. Tá aí Armando Gomes aqui no quadro Gosta ou Não Gosta. E por que, claro, que o Aldo gosta do Armando Gomes, sempre falou muito bem do Armando Gomes. E para fechar, a produção coloca mais um nome aqui, Maurício Maruca. Maurício Maruca, gosta ou não gosta? E por quê, Aldo Neto? Pô, só o Maruca entre os ex-candidatos, mas vamos lá. Eu não tenho como gostar ou não gostar do Maruca, eu não o conheço pessoalmente. Mas na mesma linha, eu conheço a história das pessoas que trabalham no Santos. O filho dele trabalhava numa empresa que foi contratada para fazer parte aí do tour que o Santos fez na gestão do Rueda, vai para Portugal, vai para Argentina, que a maioria das vezes ia o Zezinho. O filho dele que fazia. E parece que disse o Maruca que arrumou a sala lá. Então, era um cara que apoiava o Rueda, entrou no clube com o Rueda. Fez parte daquele que eu brinco muito com o Cimino, que era o grupo de perdas, riscos, danos, AIDS, sífilis, que era um grupo de conselheiros que fazia parte dele. Nós apelidamos ele de promotor groselha, com todo o respeito, o promotor Marcelo Milani, o doutor Nico, que é hoje vice-presidente do conselho, que fizeram investigações sobre a gestão do Pérez, sobre a gestão do Rolo, sobre a gestão do Modesto, e levaram o presidente Rueda, que entrou com um processo contra o Pérez e contra o Modesto. Perdeu os dois, o Marcão. Perdeu os dois processos que partiram desse grupo que o Maruca fez parte. Perdeu. E eu sei, por exemplo, do processo que perderam para o presidente Modesto Roma, tem R$500 mil para pagar só de sucumbência ao advogado do presidente Modesto Roma, que é um absurdo. Uma brincadeira de chamar todo mundo de ladrão, que chega na justiça e não se confirma. E, uma comissão que tinha o maior investigador do Hemisfério Sul do planeta Terra, que é o doutor Nico, o promotor Marcelo Milani, que falou que ia fazer o Corinthians devolver Itaquera. Não conseguiu ainda. Espero que um dia ele consiga. Senão, se eu sou presidente do Corinthians, eu fazia o que o ministro Haddad fez com ele. E que tinha o Maurício Maruca. E isso ele nunca esclareceu. Não quis ir no meu programa na eleição, não sei porquê. Está aliado lá um monte de gente que é apoiador do governo de primeira hora na chapa dele. Então, eu não concordo. E quando vai nos programas, fala muito pouco, joga para a torcida, Marcão. Eu não gosto de gente que joga para a torcida. Eu gosto de gente que traz projeto. Eu tenho investidor. Quem é? Como é? Não explica. Qual é a diferença dele para o pai do Neymar? O pai do Neymar tem o Neymar. Ele tem o filho dele. E qual é o histórico do filho dele? O filho dele fazia uma live, levou o Nabil lá, e o Matheus Francisco engoliu o Nabil, e ele expulsou o Matheus Francisco da live depois disso. Que é um absurdo. Nem lembro o primeiro nome do filho, é o Rodrigo, acho. Então, sabe, não tenho nada contra o Maurício Maruca. Só acho que vamos colocar mais um político no Santos, porque ele é político. Ele viveu a vida inteira de empregos nos governos do PSDB, Marcão. Viveu. E ele se diz um grande administrador. Ele, assim como eu e como outros brasileiros, teve que recorrer ao auxílio emergencial na época da pandemia que o governo Bolsonaro deu. Então, ele não é um grande administrador, ele é um péssimo como eu sou. Então, sabe, tem que esclarecer. Eu não vejo o Maruca esclarecer. E estou aberto ao debate. Você pode ir no meu programa, podemos marcar aqui, onde ele quiser. Eu não o conheço, eu não posso falar se gosto ou não gosto. O que eu conheço são as atitudes dele no Santos, que são públicas. E essas atitudes são as quais eu questiono como jornalista que cobre o Santos, o dia a dia do Santos, que vive o dia a dia do Santos, que eu tenho que fazer. Como cobro dele, do Marcelo, do Agostinho, de qualquer um. Do Rodrigo Marino, do Vladimir Márcio, qualquer um. Tá aí o Aldo Neto. No gosto ou não gosto e por quê? Chegou mais um nome da produção, quero agradecer a produção aqui. E eu não tenho, as opiniões são claras e livres do Aldo, hein, gente? E o Varanda Futebol Debate dá espaço para todo mundo, caso queiram aqui fazer algum contraponto, enfim,
responder, não tem problema nenhum, mas a opinião é do entrevistado, claro, e o meu dever é perguntar aqui. E para fechar, Aldo Neto, agora sim a produção me fala que está no momento final. Rashid. Quem é Rashid? É o cara do Transparência que põe um monte de fake lá naquele grupo do Orkut, que enaltecia o Pérez, que na campanha passada foi para o Maruca, foi para o Marcelo, votou para o Marcelo, não sei o quê. Sabe, é um torcedor do Santos, foi conselheiro, é hora de votar as contas do Modesto Roma, sumiu, não votou. Sabe, eu não conheço o Rashid para gostar ou não gostar. Foi essas promessas dele. Ele prometeu show do YouTube dia 27 de abril de 2023, na reabertura do Pacaembu com o jogo do Santos. Teve jogo do Santos no Pacaembu, Marcão? Não. O show do YouTube teve? Também não teve. Então para, né? O cara anunciou a contratação do Sampaoli, ainda funcionário do Santos, no Facebook dele. O Sampaoli foi contratado pelo Marcelo Teixeira? Não foi. Então não posso aprovar as atitudes dele. Agora, eu gosto ou não gosto? Eu não o conheço. Já tive com ele uma vez, que ele veio dizer que eu sou o autor de todas as mazelas que aconteceram no Santos. Tudo que falam de mal. É a opinião dele. Caguei para a opinião dele. Ele veio me falar isso uma vez lá na porta da vila, uma das poucas vezes que eu vi. Eu não conheço. Falo assim, você conhece da intimidade? Você sabe quem é? Não. Eu só sei que é um cara que ama o Santos, gosta muito do Santos. Então não tenho que gostar ou não gostar. Agora, tenho críticas às atitudes dele como funcionário do Santos, como conselheiro do Santos, que ele o foi, como administrador de grupo, não sei se não é no Facebook do Santos. Tenho críticas, como tenho a todos. Faz parte.